Leave the gun, take the cannoli. Se você conhece essa frase icônica, já sabe qual é a receita de hoje. Cannoli é um dos meus doces italianos preferidos. Crocante por fora, cremoso com um recheio muito gostoso dentro. Coisa mais simples do mundo. Juntar todos os ingredientes aqui, vamos amassar até dar o ponto, vai descansar. Parece uma massa de macarrão, inclusive a gente vai usar a máquina de macarrão para poder abrir, mas você também pode usar o rolo da sua casa. Começar aqui com a farinha, o açúcar e o cacau. E aí a gente entra com os nossos ingredientes, que são os molhados. Aqui a gente tem um ovo mais uma gema, vou juntar os dois. Aqui a gente está usando duas bebidas alcoólicas, um vinho licoroso para poder dar um sabor e outra é a cachaça. A função da cachaça é o mesmo daquele pastel de feira, que é fazer aquelas bolhas de ar para ela poder ficar super crocante. Quem aí tiver problema com a bebida, não precisa se preocupar. Depois a gente vai fritar o cannoli e o álcool vai todo evaporar. A última coisa que eu vou colocar é a minha gordura. Hoje eu estou usando a gordura vegetal, você pode usar banha e até manteiga na sua casa se você preferir. Vou misturar um pouquinho aqui com uma colher, antes da gente começar a amassar com a mão. Mão na massa. A massa ela tem que ficar completamente homogênea. Como ela ainda tá um pouco pedaçuda, tá vendo que ela se desmancha fácil, a gente consegue ver que ela precisa de um pouquinho mais de líquido para ela poder ficar no ponto. Eu deixei um pouquinho do vinho fora porque a gente nunca sabe qual a quantidade que a gente vai precisar. Então, ó, a minha precisou de mais um pouquinho. A gente continua. Agora que a massa já formou uma bola única, eu vou tirar aqui do bowl, só para eu poder ter mais superfície aqui para poder começar a trabalhar a massa. E aí a gente faz como se fosse macarrão mesmo. Vamos sovando, amassando, girando, deslizando, tudo junto. Um abracinho aqui agora, hein? Quem tiver aquela batedeira boa em casa que faz trabalho por você, por favor, use. Nossa massa tá pronta, sovadinha aqui por 2 minutinhos, enrolado no filme plástico, geladeira pelo menos 40 minutos, ela tem que dar uma descansada. Agora que a nossa massa descansou por 40 minutos, está na hora da gente abrir no rolo de macarrão. Eu acho que fica bem mais fácil. Se não tiver em casa, aquele velho rolo que a sua avó provavelmente ainda usa, também tá valendo. Eu vou dividir a massa em 4 pedaços, só para poder ficar mais fácil para eu poder trabalhar. Para quem nunca usou a máquina de macarrão, a gente sempre começa no zero e vai aumentando gradativamente, conforme a gente vai querendo que ela fique mais fininha. Primeira passada, a gente dobra a massa no meio e no meio de novo, para poder formar esse quase retângulo. Tá vendo? Tá quase um retângulo aqui. Então, e a gente volta de comprido e vamos passar de novo. O importante é a gente trabalhar a massa até ele dar o ponto. Vamos começar a afinar. Número 1. Vamos lá. Agora que a gente já abriu, eu trouxe até o número 5 da minha máquina. Ela não tá muito fina, mas dá pra ver que ela tá bem delicadinha, tá parecendo uma folhinha. Como a massa tá uma em cima da outra, eu já corto de 2 em 2. Ó, pronto. A gente já sai de uma vez com 2 disquinhos de massa. Lembra aquela clara que sobrou? A gente usou na receita um ovo e uma gema? Pois é, essa clara vai ser justamente pra gente poder prender a nossa massinha no nosso tubinho. Esse é um tubinho de metal, porque a gente vai fritar diretamente aqui no óleo. Você pode achar em algumas casas de confeiteiro, fazer os nossos mini cannolis. Olha, colocando uma pontinha aqui, só molhar um dedinho mesmo, essa clara. Um pouquinho aqui na pontinha e vamos fechar. Fechadinho o nosso primeiro cannoli. Nossos cannolis estão praticamente prontos. Vamos lá? Eles fritam super rápido, então é importante prestar atenção na cor, conforme ele for dourando. Cuidado para fazer isso com um paninho de prato. É só puxar o caninho que ele sai sozinho, para ele poder também cozinhar por dentro. Os primeiros já estão prontos. Viu como o nosso cannoli ficou crocante, ficou bonitinho? Aqui eu já fiz um recheio clássico, ricota batida com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de creme de leite para poder dar a consistência. Esse vai ser o nosso recheio. Bem facinho. Encheu de um lado até a boca. Eu quero ver generosidade, hein? E vamos completar aqui do outro lado também. Para poder finalizar o nosso cannoli, eu trouxe aqui algumas opções. Eu gosto muito de pistache. Eu tenho aqui também um pouco de avelã. Quem aí gostar daquele creme de avelã maravilhoso que a gente já conhece, pode usar como recheio também, o que você mais gostar. Nossa torrezinha de cannoli
Vamos só finalizar com um pouquinho de açúcar de confeiteiro, pistache. E como não seria eu se não tivesse uma apresentaçãozinha com flores, vamos só enfeitar, colocando umas florzinhas aqui do lado. Tcharam! Com medo de derrubar tudo aqui agora, mas tudo por uma apresentação bonita. Esse daqui é o nosso cannoli. Tudo bem, gente? Aqui é Heaven, eu sou da terceira temporada do MasterChef Profissionais e vim mostrar para vocês hoje a minha receita do cannoli, aquela que eu usei para ganhar a prova, uma das provas do MasterChef, onde a gente precisava fazer 15 cannolis em 1h30. Hoje eu vou fazer com bem menos estresse do que teve na época e também para mostrar para vocês como vocês podem fazer esse cannoli em casa. Vamos lá? O segredo de um bom cannoli realmente é a massa. A partir daí você pode rechear com o que você quiser. Eu vou rechear hoje com doce de leite e também um outro de Nutella, porque são os meus favoritos, mas você pode ficar bem criativo. Para começar a massa, você vai precisar de 240 gramas de uma boa farinha. Tenta comprar uma 00, que é um tipo de moagem que ele acaba ficando mais fino. Se não achar, a melhor farinha que você tiver. E como todo doce, realmente você precisa ter quantidades exatas para a receita dar certo e seguir todo o passo a passo. Então, uma balança de precisão é algo necessário nessa receita. Vou colocar também uma colher de sopa de açúcar branco. Não muito cheio a sua colher, e toda receita de doce que você for fazer é bacana colocar uma pitadinha de sal, só porque ele deixa o sabor sair mais. Aqui temos os nossos ingredientes secos, misturar e já pesar. Eu preciso de 35 gramas de manteiga sem sal. Essa manteiga vou cortar em cubinhos pequenos. É bom que você deixe ele chegar em temperatura ambiente. E precisamos também de uma gema. E agora precisamos de algum líquido alcoólico. Tradicionalmente se usa o vinho Marsala, mas você pode usar um vinho branco, pode até usar uma cachaça, ou eu vou usar grappa, que é um destilado italiano, então fica algo bem coerente. 120 ml. E eu misturo ele a gema. Misture com um garfo a gema. E já temos todos os ingredientes para nossa massa. Coloque todos os seus ingredientes secos na tábua à sua frente. Você vai fazer um buraquinho no meio, aonde vai entrar o líquido e a manteiga. E vai acrescentando aos poucos a farinha. Agora, o grande segredo da massa do cannoli é que ele não é massa de pão. Você não pode ficar mexendo muito tempo, porque você não quer excitar o glúten, que é aquela coisa que dá liga ao pão, que faz ele crescer depois. A massa do cannoli precisa ser parecido com a massa podre. Então você tem que misturar ele um pouquinho, mas não muito, para que ele faça aquele estouradinho na lateral, que é o que a gente gosta. Esse é o grande segredo. Só misturar sem trabalhar a massa. E você vai passando a sua massa pela farinha, sem trabalhar ela demais. Você vai ver que ela não está uma massa super homogênea, é exatamente isso que a gente quer. E a gente vai levar ele à geladeira por pelo menos 1h para ele descansar e criar resistência, para que a gente possa abrir ele no rolo de massa. E para a massa descansar na geladeira, você precisa embrulhar ele em papel filme. Eu sempre gosto de deixar o meu papel filme no freezer, pelo motivo de que ele fica bem mais resistente. Olha só, mais fácil de trabalhar. É uma dica minha que eu sempre gosto de fazer. E é isso, vai na geladeira descansar pelo menos meia hora. Enquanto isso, aproveita, toma um café, faça alguma coisa na sua casa, a gente já volta. Massa descansou? Vamos abrir. O certo é você ter uma máquina assim de massa, mas se você não tiver em casa, também dá para fazer com rolo de massa. Olha como a massa depois desse descanso parece bem mais homogênea e tá bem mais dura. Polvilhar a sua bancada com bastante farinha, abrir ela um pouquinho
e sempre começar no 0, que é a maior abertura da máquina. E como se fosse uma massa de pasta, você vai passar ele pelo menos de 3 a 5 vezes em cada número, para ele realmente criando a resistência que você precisa. Vocês podem ver, ela é muito delicada e um pouco quebradiça, mas isso realmente ajuda para que ela fique bem crocante na hora de você fritar. Aí, utilizando um aro ou então um copo que vocês tiverem, vamos cortar alguns círculos, que é o tamanho do cannoli. Para fritar, você precisa de um rolo de cannoli. Agora, o importante para a sua massa não colar no rolo é passar um pouquinho de óleo nele. Só um toque para não colar. E lembro no programa, os primeiros eu tinha esquecido de passar o óleo naquele estresse todo e eu colocava dentro e eles todos colavam, eu não conseguia tirar e o calor e o tempo passando deu um nervosismo que nunca mais esqueci de passar óleo nos meus rolos de cannoli. E com aquele rolo de massa, a gente precisa abrir ele só um pouquinho para ele ficar num formato um pouquinho mais oval, para realmente parecer aqueles sicilianos. Coloque o rolo do cannoli por cima, solte a massa e para ele colar, um pouquinho de água em uma das laterais. Feche a massa por cima e delicadamente role ela uma sobre a outra. Cannolis prontos, só fritar. O seu óleo precisa estar quente, mas não demais, para que ele consiga dourar sem queimar. Então você pode testar com um pedacinho pequeno de massa, ou se por acaso na sua casa tiver um termômetro, em torno de 180 graus, e se não, mais ou menos quando a massa parecer que está assim, fritando, mas não forte demais. E seguindo esse passo a passo, ele vai sair assim. Olha que lindo! Bem quentinho e você tem a sua massinha de cannoli. Agora é só rechear com o que você quiser. E como eu já tinha falado para vocês, as opções de hoje são Nutella e doce de leite. Coloquei dentro de um saquinho de confeiteiro só para ficar uma apresentação mais bonitinha. Recheia ele bem por dentro e depois eu gosto de fazer uma pequena curva aqui fora para ele ficar bem bonito. E aqui está, gente, minha receita de cannoli de doce de leite e Nutella. E aí, gostou dessa receita? Então comente e fique de olho aqui nas redes do MasterChef, que eu e vários outros MasterChef vamos dar várias dicas imperdíveis para vocês. Até a próxima! Hoje é dia de aprender a fazer cannoli. O ADM tá italianíssimo demais, gente. Solta a vinheta, mamma mia! Para fazer esse clássico, você vai precisar de farinha, manteiga, açúcar, sal, cachaça, vinagre, canela e cacau. Eu confesso que eu fui dar uma olhadinha no meu livro de receitas para gravar esse vídeo para vocês. E além do cannoli, tem várias outras receitas deliciosas. Mas agora, bora pro passo a passo. Vamos juntar aqui nessa cumbuca todos os ingredientes secos e misturar bem. Aí, a gente entra com a cachaça, o vinagre e a manteiga e vamos usar as mãos para mexer. Quando chegar nessa consistência, é hora de botar um ovo. Quer dizer, quem bota é a galinha. Vamos colocar um ovo e misturar mais um pouco. Quando ela desgrudar das mãos, é que ficou show. Aí, é só cobrir com um plástico filme e reservar. Enquanto isso, bora pro recheio. Você vai precisar de um mixer ou de um liquidificador e colocar a ricota, açúcar e as raspas de uma laranja. Só cuidado para não raspar a parte branca e amargar. E deixa bater! Depois que bater bem, a gente pega esse recheio e coloca dentro do saco de confeitar. Agora, numa superfície limpa, coloca a farinha para abrir a massa. Aí, com um rolo ou uma garrafa de vidro, vamos abrir bem. Abre de todos os lados, vai virando assim, abre mais um pouco, e quando estiver numa espessura fina,
mas não tão fina. É hora de cortar. Eu estou usando esse aro aqui para cortar e rendeu 4 unidades. Feito isso, vou usar essa forma de cannoli e enrolar assim. E a dica é: coloca um pouquinho de água para juntar as duas extremidades, para ela não soltar na hora que estiver fritando. Agora é só repetir o processo. Com o óleo quente, como eu vou saber se o óleo está quente o suficiente? Joga um pouquinho da massa e se começar a borbulhar em volta dela, é porque tá bom. Podemos fritar. Mas lembra de tirar a bolinha, viu? Agora é só fritar o cannoli, rechear e finalizar com umas frutas cristalizadas. Em italiano, cannoli é o nome do doce dito no plural. E cannolo é o nome do doce dito no singular. Capite? E mamma mia, que bello! Dei um toque com açúcar refinado e tá prontíssimo! Curtiu fazer o cannoli? Me conta tudo que eu tô em todas as redes do MasterChef Brasil. E não se esqueça que para mais receitas e dicas como essa, é só conferir o livro do MasterChef. Arrivederci!